noite, boa noite. Seja bem-vindo a mais um conto da Jazz. Meu nome é Miquel Jonadavi e hoje irei narrar o conto chamado Adamos, a sombra domador de cavalos. Neste mundo vampírico de A Máscara, todos os clãs são muito bem conhecidos, tanto os que são da Camarilla e os que são do Sabá. Adamos é primo legítimo de sangue de Jihad, o assassino, que é um assamita, que também, pela quinta edição da Vampiro à Máscara, é um Banu Hakim, certo? Então, os dois são guerreiros treinados para matar desde pequeno. Os dois sempre viajaram muito para o Egito, Marrocos, Turquia, para fazer negociações de trabalho ou até mesmo de troca de cavalos. Um bom árabe sempre gosta de um bom cavalo. Isso é fato. Todo árabe adora cavalos. Seja ele por sangue ou não, eles amam cavalos. E o seu primo Adamos sempre vendeu cavalos. E ele aprendeu a domar e até mesmo controlar os cavalos de um jeito muito sábio. Ele assoviava e vinha vários cavalos. Ele tinha uma facilidade tremenda de domar cavalos. Paralelamente a isso, Jihad foi fazer aquela missão que deu origem ao conto Jihad, o Assassino, e lá ele foi abraçado e virou um assamita e sumiu durante muitos anos. Seu primo Adamos ficou desconfiado que alguma coisa tinha acontecido com seu primo, mas ele nunca aceitou a hipótese que ele tinha sido morto, porque até mesmo ele acreditava que isso não passava de um mito de pessoas invejosas que encheram a cabeça dele, falando, seu primo morreu, já era a linhagem de assassinos. Ele continuou negando e acreditando que o fato do primo dele ter sumido era um outro motivo, né? Então, Adamos recebeu um convite para ir para a Espanha, porque como ele viajava muito para o Egito e para o Marrocos, ir para a Espanha não seria muito estranho, até mesmo porque é perto. Então ele foi, pegou seu barco, seus homens e os cavalos, que seria a troca, né? Ele receberia uma parte e ele daria outra. Ele sempre gostava de vender cavalos puros sangues pretos. A pelagem era brilhante como uma prata escurecida. Era maravilhoso. Vocês tinham que ver. Então, ao chegar na Espanha, ele não imaginaria o que esperava. Jihad já tinha se tornado um vampiro muito poderoso nessa época. Ele não fazia ideia, o mundo dos vampiros é totalmente discreto aos humanos. Eles podem suspeitar que uma pessoa morre aqui, outra ali, mas eles nunca podem saber da existência deles. É uma questão de segurança aos anciões também. Então, ao chegar na Espanha, ele estava prestes a cair numa emboscada de um clã chamado La Sombra, né? Por quê? O plano de um deles era fazer com que mais um vampiro muito poderoso surgisse, mais um novato. Quando o Jihad surgiu, muitos já sabiam do seu potencial. Antes, na sua vida de humano, ele já era muito perigoso, virando um assamita, que já é vampiros praticamente de uma casta de assassinos, aí que ferrou de vez. Então Adamos também era dessa casta de assassinos, porém ele tinha um hobby de vender e domar cavalos. Então a habilidade dele seria muito útil para esses caras da La Sombra. Então Adamos foi abraçado por uma La Sombra muito bonita, que tinha uma mistura meio cigana, cabelos eram negros, sua pele morena, da cor da areia praticamente, olhos amarelados, muito bonita. E ela envolveu ele numa sedução que ele não conseguiu se controlar. Claro, eles deitaram por várias noites e por fim ela o abraçou, o transformando em um La Sombra. Assim como seu primo, ele não teve nenhuma dificuldade em se estabelecer no mundo vampírico. Como uma primeira criança da noite, que assim são chamados os vampiros recém-criados, ele imaginou que estava tudo perdido, já era. As habilidades do La Sombra são muito interessantes. Como o nome já diz, eles mexem com chamas negras, eles conseguem manipular a escuridão, eles praticamente são necromantes por habilidade natural. Então eles podem manipular a escuridão e todas as outras coisas com seu próprio sangue. Adamos, como nato guerreiro, descobriu uma maneira muito interessante de controlar os cavalos. Ele praticamente
cortava o seu sangue e colocava na boca dos cavalos. E eles, ao lamber aquele sangue, se transformavam em criaturas um pouquinho mais interessantes. Os cavalos ficavam demoníacos. É interessante. Então esses cavalos eram muito bons para a corrida. Eles não se transformavam fisicamente. Eles continuavam na sua forma original de cavalo puro e sangue árabe. Porém, a velocidade e a força desses cavalos era de um jeito um pouquinho mais forte do que o normal. Então, ele começou a vender esses cavalos para corridas. E aí foi fazendo dinheiro para esse clã de vampiros que usava esse dinheiro para poder expandir o seu comércio um pouco mais obscuro. Então Adamus, inicialmente, foi útil nessa parte. Só que aí, ele lembrou do primo dele. Onde está Jihad? Ele perguntou para o pessoal, que era mais velho, até mesmo para sua criadora. Onde está Jihad? Tenho certeza que vocês sabem quem é Jihad? O meu primo. Aí eles todos olharam para ele assim. Seu primo é de um clã rival? Os Las Sombras não gostam dos Assamitas. Na verdade, meu bom guerreiro, nenhum clã gosta dos Assamitas. Eles os temem. Os assassinos são muito perigosos. Eles não têm... Como posso te dizer? Eles não veem a gente como aliados, e sim como apenas um alimento. Se você quiser encontrar o seu primo, você vai ter que ou achá-lo, ou até mesmo atraí-lo. Quem sabe você consiga. Se você sobreviver, talvez vocês dois possam fazer as pazes novamente. Então Adamus interrompeu. Como assim fazer as pazes? A gente nunca brigou. Ele simplesmente foi fazer uma missão e nunca mais foi visto. Eu cheguei à conclusão que, depois de muito tempo, ele tinha morrido. Mas seria muito triste para mim se essa notícia fosse verdadeira. Mas como agora eu sou uma criatura da noite, como vocês, eu talvez sim posso achar o meu primo. Inocentemente, Adamus achou que isso seria possível. Mas nesse paralelo de história de domar cavalos, aprender as suas habilidades, o seu primo já tinha sido aprisionado. Se passaram 300 anos desse tempo todo. E Adamus, mesmo sendo um guerreiro, ele não fazia as mesmas coisas que o seu primo. Jihad, além de ser muito furioso, ele lutava várias batalhas e derrotava vários vampiros. Então, ele ia se fortalecendo. Adamus não. Ele não tinha levantado nenhuma mão ainda contra nenhum outro clã. Ele só aumentava a sua habilidade de feitiçaria. Ele era como se fosse mais um mago do que um guerreiro agora. Então, o que aconteceu? Sua magia ficou muito poderosa. E o que acontece quando uma magia é mais poderosa do que os Tremeres e os Giovannis? Eles não gostam disso. Então o que fizeram? Eles selaram Adamus no Egito também. Então, se você prestar atenção, tem 3 poderosos vampiros que estão aprisionados lá. E aí, para vocês souberem o que acontece, vocês têm que deixar o comentário aqui no final do vídeo, se vocês gostaram da história. Aí eu posso continuar, tudo bem? Fico para a próxima. Não deixe de curtir o canal, compartilhe e até mais.